E o IGAN prorroga prazo de situação de escassez hídrica no Ribeirão Santa Isabel. Hoje nós temos uma prosa sobre este assunto e também sustentabilidade com o presidente do CBH Paracatu. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Prosa do dia. No dia 15 de janeiro, o IGAN, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, publicou portaria prorrogando o prazo de situação crítica de escassez hídrica superficial na porção hidrográfica localizada a montante da Estação Santa Isabel, onde a Copasa capta água para abastecimento da cidade de Paracatu. Segundo a publicação, haverá redução de 20% do volume diário outorgado para as captações de água para finalidade de consumo humano, dessedentação animal ou abastecimento público. A portaria ainda reduz 25% do volume diário outorgado para finalidade de irrigação, 30% do volume para captações de água para finalidade de consumo industrial e agroindustrial e 50% do volume para as demais finalidades. Conversei com o presidente do CBH Paracatu, Antônio Eustáquio Vieira, o Tonhão, que explicou essa decisão. Bom dia, Francis. Olha, Francis, na realidade esse decreto foi emitido pelo governo do estado no ano passado, colocando como restrição hídrica até 31 de janeiro. Né? E depois, como viu-se que não ia ter água na bacia, no caso do Santa Isabel, aí isso foi prorrogado para 10 de março. Né? Então, conclusão, até o dia 10 de março, os produtores rurais que usam água por cima da captação do Santa Isabel vão ter que usar 20% a menos de água do que eles têm autorização para usar. Né? Aí vem uma preocupação muito grande que a gente tem. Se foi prorrogado até 10 de março, e daí para frente, que é a área que vai estar mais crítica, o corpo d'água. Né? Então nós estamos caminhando para uma situação que essas outorgas do Santa Isabel vão acabar sendo todas canceladas. Isso aí não é que eu estou falando que isso vai ser feito, né? Mas é uma coisa muito clara, porque se prorroga a diminuição de uso de água até 10 de março e depois de 10 de março, que é a época que nós vamos ter, né, a situação piorando. Né? Ano passado mesmo a gente viu a bacia do Paracatu praticamente seca em setembro. Esse ano, pelos dados, eu acho que é mais preocupante ainda a situação. Então, quem mais corre o risco de sofrer com isso é a comunidade de Paracatu, porque corre o risco de ficar sem água para abastecimento público. Né? Então nós estamos esperando o retorno da Copasa a respeito do reservatório grande que eles vão fazer para que a gente tenha uma segurança hídrica para abastecer a cidade, que está previsto para esse ano, porque até o final do ano passado eles estavam providenciando licenciamento, licitação da obra e pelas informações que nós temos, no final do ano isso foi apresentado ao comitê, na reunião plenária nossa aqui em Paracatu, quando a Copasa falou que eles tinham conseguido o licenciamento ambiental no final do ano passado. Né? Então nós esperamos que esse ano seja construído esse reservatório, que eu também tenho minhas dúvidas se vai resolver. Porque se a bacia não está produzindo a água necessária, como que você vai abastecer um reservatório desse para ter segurança hídrica na cidade? Né? Então, essa é uma questão muito simples da comunidade entender.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só? A portaria publicada pelo IGAN, prorrogando o prazo de situação crítica de escassez hídrica, também suspende nesse período emissão de novas outorgas na bacia do Santa Isabel. Segundo informações repassadas pela Copasa ao Tonhão, presidente do CBH Paracatu, o projeto da construção do reservatório teve que ser revisado por causa das novas normas de construção de barragens e reservatórios em Minas Gerais, após a tragédia de Brumadinho. Isso pode atrasar ainda mais a abertura de licitação para a contratação da empresa que vai realizar essa obra. Para Tonhão, presidente do CBH Paracatu, uma das soluções possíveis para resolver o problema de abastecimento de água da cidade de Paracatu seria buscar água na divisa de Minas Gerais com Goiás. Tonhão, bom, então nós temos duas situações aí. Uma questão dos produtores rurais. Nesse caso, que você estava falando aí, que esse decreto de escassez hídrica prorrogou-se até 10 de março, que é a época de chuva. Então, o que acontece é que depois que entra realmente o período de seca aqui na nossa região, os produtores rurais então vão ter que pensar, fazer um planejamento muito bem pensado se vão ou não plantar naquela região ali, né? Sem dizer também que o segundo ponto que você abordou aí, que foi com relação à construção do reservatório, que não vai adiantar nada para esse ano, vai adiantar só para o ano que vem. Por quê? Esse ano, no período de escassez, vai se construir, porque também não dá para construir debaixo de chuva. E depois que ele estiver pronto é que vai começar a encher, ou seja, só no próximo período de águas. Então, são duas situações que você colocou aí que tem que se pensar e realmente pensar nesse futuro aí até o final de 2020, para que se possa a gente tentar alguma coisa para 2021. Franz, eu acho que tem condições da gente resolver a situação de abastecimento público de Paracatu. Em 2017... Como eu sou do comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba também, naquela ocasião, quando a gente teve a oportunidade de falar aqui na imprensa, em Paracatu, em rádio, televisão e para você mesmo, pela minha vivência, eu sugeri que a única saída que a gente tinha para resolver o problema de Paracatu seria a gente buscar água na Bacia do São Marcos. Porque lá nós temos a barragem de Batalha, com bastante água, né? Embora não é a água suficiente para todos os empreendimentos da região, mas a prioridade depois do abastecimento humano é lá na bacia, dessedentação animal e irrigação, para depois a geração de energia hidrelétrica. Bom, na época eu conversei com o pessoal da Agência Nacional de Águas, que são companheiros nossos do Comitê da Bacia do Paranaíba, e eles viram a possibilidade de conseguir outorga de água emergencial para que atendesse a cidade de Paracatu. Porque se você analisar a quantidade de água que gasta para abastecer Paracatu, é de um pivô de 200 hectares no máximo. Nós temos na bacia do Rio Paracatu mais de 100 mil hectares irrigados. Então a água para abastecer uma cidade igual Paracatu é mínima, né? E seria uma ação rápida, né? Já se vão 3 anos e não se pensaram nisso. E nós estamos com o problema de Santa Isabel, que eu acho que qualquer intervenção que for realizada dentro da bacia, nós corremos o risco de termos problema de falta de água na nossa cidade, né? Então é preciso que as autoridades se mobilizem e pensem nessa alternativa, porque é uma alternativa concreta, não tem que construir barragem, né?
talvez uma ou duas pequenas elevatórias e trazer uma tubulação de água, pensando nos próximos 20, 30 anos para abastecer Paracatu, no mínimo. Então isso é fácil de resolver. Eu acho que tem que ter vontade política e comprometimento com a comunidade, né? Então, o Santa Isabel está recebendo muitos benefícios. A Copasa, no ano passado, fez um trabalho de proteção de nascentes. A Emater fez também um trabalho grande de construção de barraginhas, de curva de nível, adequação de um trecho pequeno de estradas rurais. Agora, a Copasa, nós conseguimos uma articulação junto à Copasa para que ela adeque 19 quilômetros de estradas rurais. Então, segundo informações que eu tive ontem ainda, o pessoal da Copasa já tem um corpo técnico aqui para trabalhar, definindo as áreas. A empresa já está contratada, já está licitado, contratado, só está esperando definir as áreas para começar a adequar essas estradas. Porque as estradas rurais, elas são responsáveis, já disse várias vezes, a comunidade, eu acho que já até ouviu isso várias vezes, que as estradas rurais são responsáveis por 72% da morte dos corpos d'água. Então é um problema seríssimo que tem que ser atacado. E além disso, tem o projeto que nós conseguimos com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, onde o Comitê do Paracatu fez uma articulação e o Comitê do São Francisco destinou para aqui R$1.700.000 para adequar mais de 150 quilômetros de estradas rurais dentro da Bacia do Santa Isabel, né? Só que, no mês passado, o Comitê do São Francisco lançou um edital para se elaborar o projeto e não apareceu nenhuma empresa do Brasil interessada. Agora, eu tive informação ontem mesmo que o comitê vai relançar esse edital para ver se alguma empresa se apresenta para elaborar o projeto, porque sem o projeto não tem jeito de executá-lo. E esse recurso está em caixa, né? Então nós temos várias ações que serão implementadas na Bacia do Santa Isabel. Só que essa água, até o Ribeirão Santa Isabel conseguir produzir essa água, a Bacia do Santa Isabel conseguir produzir essa água, não é de um dia para o outro. Basta dizer que tem regiões que para a água infiltrar e abastecer nascentes ou lençol freático gasta mais de 100 anos. Tem região que é rápida, né? Essa região do Cerrado nossa aqui é rápida, de um ano para o outro, 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, consegue produzir essa água para abastecer os corpos d'água. Então, eu ainda acho que nós não temos outra alternativa a não ser buscar água no São Marcos, lá na barragem de Batalha, né? Então tem que ter o comprometimento das autoridades para se envolver nisso. Aí entra Câmara Municipal, entra Prefeitura, né? Órgãos do Estado, tem que ter articulação com a Agência Nacional de Águas, porque tem essa outorga, a Agência Nacional de Águas já está preparada, esperando chegar essa demanda do município, que inclusive muito antes de 2017, quando a gente falava no comitê, quando a gente estava construindo o plano de bacias do Comitê do Paranaíba, eu já falava, olha, tem que ficar uma reserva de água nesse plano, porque Paracatu, mais dia menos dia, vai precisar dessa água, né? Então eu acho que seria uma ação rápida, mais barata, porque, inclusive, como eu estava conversando com você anteriormente, na Bacia do Santa Isabel, pelo zoneamento ambiental produtivo, o ZAP, que foi construído com apoio da Emater e do CBH Paracatu, da Riganó, do Sebrae, etc., está prevista a construção de algumas barragens para regularizar a água de Santa Isabel. O recurso para a construção dessas barragens, eu acho que fica muitas vezes maior do que o recurso para buscar água no São Marcos, né? Agora, essas barragens, além dela regularizar a água para abastecimento público, ela ia ser utilizada também para aumentar a área irrigada na Bacia de Santa Isabel, né? Então tem várias questões colocadas que o Comitê da Bacia do Paracatu está atento,
tem conversado sobre isso, mas não depende só do comitê e da vontade dos membros do comitê. Depende das autoridades, né? E eu acho que, inclusive, a gente tinha que aproveitar a oportunidade, porque nós temos uma secretária de Agricultura de Minas Gerais, que é daqui da região, né? Que pode nos ajudar muito, além da força que o próprio comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu tem. Então, o que eu acho que nós precisamos é esse comprometimento das autoridades para a gente tentar resolver isso com a maior rapidez possível, porque, pelo que eu estou percebendo, nós vamos ter um problema pior de que nós tivemos no ano passado, onde chegou o período da seca no limite, a cidade praticamente sem água, né? Agora, nenhuma empresa, qualquer que seja, sem ter água na bacia, ela não consegue fazer a coleta, o tratamento e a distribuição, né? Tem que ter água. Para isso, tem que juntar força de tudo quanto é lado. Essa própria empresa, no caso aqui a Copasa, o poder público em geral, para que a gente consiga minimizar a situação, porque a cidade só tende a crescer. Nós temos aqui uma outra cidade de loteamentos, né, a serem construídos, e se isso for ocupado nos próximos 5 ou 10 anos? Como é que nós vamos fazer? Sendo que na situação hoje nós já estamos no limite, né, da criticidade, né? Então isso é uma questão que tem que ser levada em conta. Ou seja, baseado em tudo que você falou aqui hoje, outras prosas que a gente teve em várias outras oportunidades, a sustentabilidade não só da cidade, né, da zona urbana, mas também da agricultura e pecuária aqui da nossa região, ela depende de ações a curto, médio e longo prazo. Curto prazo, talvez essa solução que você falou, que é buscar água lá no São Marcos e também já resolver logo a construção desse barramento. A médio prazo, encher esse barramento, continuar os trabalhos ali no Santa Isabel de revitalização e das outras bacias também, que vão aí, no caso, contribuir com a bacia do Paracatu e com a bacia do São Francisco. Também a médio prazo, a questão de trabalhar-se a finalização desses outros barramentos que ali foram diagnosticados no ZAP. E a longo prazo é o reflorestamento dos setores agrícolas. A gente pode ver aí muitas ações de sucesso do ILPF, né, que é a combinação entre pecuária, lavoura, floresta, né? E dessa forma você tem a lavoura, você tem a pecuária no mesmo ambiente e a floresta, que além de proporcionar um ambiente melhor para o gado, no caso, né, também vai contribuir com o meio ambiente na recarga aquífera, não é isso? Você mesmo já falou várias vezes que a árvore ela é aquele ser que joga água para os céus e que formam os rios voadores, né? Então, se a gente tiver todo esse trabalho a curto, médio e longo prazo, a gente vai poder daqui 10 anos ter essa segunda Paracatu, como você acabou de falar, ampliar o agronegócio como um todo aqui na região, que tem potencial para isso. Basta ter sabedoria, basta ter união, né, do poder privado, do poder público e das entidades envolvidas em tudo isso. Franz, essa ideia que você apresenta aí é a ideia que a gente espera que a sociedade tenha. Sabe, você, depois de várias conversas, você absorveu essa ideia que a gente sempre tem levado. Agora, é importante salientar, para quem não tem tanta informação, que conhecimento muitas pessoas têm, ou deveriam ter, porque nós temos na mão, através dos celulares, todas as informações. Só para ver a complexidade da situação, a bacia do Rio Paracatu, ela tem 900 mil hectares. 4.200.000 hectares. 900 mil de reserva. O restante é floresta que se foi. Quando você analisa claramente, isso é número, isso é científico, embora muitas pessoas criticam a ciência, mas a ideia é o seguinte: a floresta em pé, a chuva que cai nela infiltra 30%. Sem a floresta, não chega em 10%. Então, só aí se vê o tamanho do problema. Outra questão, a floresta em pé, a água evapora até 40%. Por quê? Porque a água cai, infiltra e a floresta bombeia
para a atmosfera aquela água, né? Sendo mais didático ainda, uma árvore de 10 metros de copa, ela bombeia por dia 200 litros d'água. E se ela tendo 20 metros de copa, ela bombeia até 1.000 litros d'água. Então essa água que evapora, quem diz, é exatamente esse carreamento da água para a atmosfera que entra nas correntes de ar e vai chover, né? Como a chuva daqui vem da Amazônia e também a Amazônia, nós perdemos 20% da Amazônia, que são mais de 100 milhões, né, de hectares sem floresta. Então, isso que você falou, dessas ações, e junto com ela o replantio de áreas que não poderiam ter sido desmatadas, né, pode ser uma oportunidade da gente voltar a ter a bacia hidrográfica do Rio Paracatu equilibrada, porque nós precisamos desse equilíbrio sob pena de daqui a um tempo, é como se fosse uma empresa de mineração que existe em Paracatu, que daqui a uns dias ela vai embora, né? Ela vai embora e vai ficar um problema para a cidade em termos financeiros, porque 20% da população depende dessa mineradora, como quase a totalidade também da comunidade depende do agronegócio. Nós podemos perder o agronegócio, e aí? E daqui 20, 30 anos, o que vai acontecer? Porque eu lembro, há 40 anos atrás, como era a situação. E de lá para cá a gente está vendo que a situação a cada momento piora mais, né? Basta dizer que a primeira fonte para abastecimento público de Paracatu era a região dos Olhos d'Água. Hoje está agonizando. A segunda foi a região do açude. O açude foi construído para abastecimento público, quando foi exaurindo Olhos d'Água. E a terceira foi a região da Cidade Nova, lá do Espalha, né, que também foi abandonada, está lá, né, o próprio Espalha sem água. E agora nós temos o Santa Isabel, que também está no mesmo caminho. Então, eu acho que se a gente não procurar sustentabilidade, futuramente, tanto a cidade como a zona rural vai sofrer muito por causa dessa insegurança hídrica. Porque sem a água aqui, nós não temos o desenvolvimento que nós temos hoje em Paracatu, que nós já estamos sofrendo. Tem irrigantes aqui que reclamam que, olha, nós estamos com problema. A gente tinha 3 safras, hoje nós estamos fazendo 2 na marra, e do jeito que está caminhando, pode ser que a gente tenha que fazer uma. E aí depois de uma é o quê? É nenhuma, né? Então isso pode causar um problema muito grande para os nossos netos, os nossos filhos, os descendentes de todo mundo de Paracatu. Então não precisa você ser um sábio para prever o futuro na situação que nós estamos caminhando. Se ficar na situação que nós estamos caminhando, a situação é catastrófica. Agora, eu como cidadão e eu como presidente do comitê do Rio Paracatu e como presidente do Movimento Verde, tenho sonhos, vontades, experiência, mas não temos poder de decisão. Então precisava das lideranças, né, as autoridades que têm poder de decisão, firmarem o pé e falarem assim, não é para resolver e vamos resolver, né? Então, se a gente não tiver isso, vai ficar mais ainda complicada a situação. Diante disso que você falou, ainda incluo na questão de médio prazo, que seriam principalmente os legisladores, né, começar a trabalhar também uma modernização da legislação ambiental e produtiva do nosso estado de Minas Gerais, assim como pelo Brasil todo, mas a gente tem que falar em Minas Gerais, que é quem principalmente cuida dessa questão, né, de pensar com agricultores e ambientalistas, com produtores rurais, com agrônomos, com, né, toda essa gama entre a questão produtiva e a questão ambiental, para que seja então pensado de forma sustentável o futuro do agro como um todo e da população brasileira e mineira como um todo, né, Tonhão? Francis, eu acho o seguinte, que é vontade política, e vontade política é paixão pelo que faz, né? Eu acho que um administrador de qualquer município, ele tem que ter prioridade e chegar um momento, bater na mesa e falar assim, ó, acabou a festa, acabou a farra, nós vamos ter que resolver essa situação, né? Nós vamos ter que resolver, da agora para frente, não tem meia conversa, né? Porque as cidades têm que ser adequadas. Você vê que em Paracatu nós perdemos várias nascentes que tinha dentro do perímetro urbano, perdemos córregos
todos que tinham dentro do perímetro urbano. Imagina se a gente tivesse o córrego rico, o córrego pobre, esses outros córregos que saem ali, que o pessoal chama de grota do JK, que na realidade não era uma grota, era um córrego. Você vê a grota da Vila Mariana, não era uma grota, que ele era um córrego. O córrego do Sabão, o córrego do Babão, essas nascentes que tinham, os chafarizes que a gente tinha em Paracatu, cadê isso? Por quê? É ocupação desordenada. Tem como você fazer uma ocupação com critério, entendendo que se tiver respeito e comprometimento, não tem malefícios. Agora é muito simples, é só você andar nos córregos aqui e analisar a situação de construções às margens desses córregos. A sorte é que aqui hoje não tem grandes enchentes. Tem uma outra situação que eu sempre falo, que o pessoal me critica muito. Córrego Rico só não continua morrendo gente no Córrego Rico como há anos passados por causa dos tanques de contenção de água de chuva construídos aqui em Roça. Porque tem os tanques de contenção nas cabeceiras que eles usam para, igual no passado, que eram os mundéus, que os garimpeiros faziam aqueles grandes tanques para armazenar água de chuva, que hoje aqui em Roça faz esses grandes tanques para quê? Para também armazenar água de chuva para eles usarem no processo deles, né? Então, se não fosse esses tanques, eu creio que quando dá tempestade aqui de 100 milímetros, 80 milímetros, 120 milímetros, estava acontecendo no Córrego Rico a mesma coisa, as grandes enchentes, né? Então, por causa das condições irregulares. Agora, a situação é tão dramática, eu acho, com relação às águas no Brasil, que o pessoal viu no Rio de Janeiro a situação, né? A empresa que trata a água não estava dando conta de tratar a água, por quê? Porque a água está cheia de esgoto, cheia de sólido, cheia de tudo quanto é problema, né? E nós temos um Brasil hoje que nem a metade do povo brasileiro tem esgoto tratado, muito menos coletado, né? Então, a gente já fala da questão maior, porque a comunidade acompanha a questão maior nos meios de comunicação, né? Acompanhando um Fantástico, porque não é um eu aqui que estou falando, não é um figurão por aí afora. Então, eu acho que essas alternativas que a gente falou anteriormente sobre Paracatu têm que ser implementadas, mas tem que ter vontade política, tem que ter lideranças que batam na mesa, lideranças que têm poder de decisão. Porque eu estou cansado de falar, eu já fiquei um cidadão inconveniente, né? De tanto falar, de tanto cobrar, mas fica somente a boa vontade, os sonhos da gente e a certeza que tem jeito de resolver. Tonhão, eu quero agradecer a sua participação no Paracatu Rural, agradecer essa prosa. A gente começou com um assunto que foi a questão da escassez hídrica e dali a gente surgiu uma prosa muito produtiva. E eu quero aproveitar esse momento para você dar um recado, não só para a população de Paracatu via Rádio Boa Vista FM, mas o Paracatu Rural hoje ele é ouvido e visto o Brasil inteiro. Inclusive, autoridades a nível nacional, como a ministra Tereza Cristina, acompanham o nosso trabalho, né? Deputados federais, inclusive, também acompanham o nosso trabalho. Aproveita esse momento, dá o recado para eles agora, para chamar eles, porque a gente está aqui, ó, numa propriedade bastante arborizada, no centro da cidade de Paracatu, onde o clima está no mínimo 3 graus mais fresco do que a 150 metros fora dessa região aqui, mas que trabalhos de anos e anos, você acabou de falar aqui do Córrego Rico, eu tenho 43 anos, eu lembro quando o Córrego Rico passava por cima da ponte do Paracatuzinho, eu lembro disso, eu era um menino já criado, vamos dizer assim. Então, quer dizer, a observação de poucos anos, 30 e poucos anos, que você tem acompanhado aí, batido em cima dessa tecla, pode ser um ponto crucial agora para que a gente possa pensar os próximos 20 anos. Não vou falar nem 30 não, porque daqui 20 anos o negócio vai estar muito complicado se algo não for feito agora. Dá esse recado para essas autoridades, locais, regionais, estaduais e nacionais. Quem sou eu para dar recado para esse povo, né? Mas eu digo o seguinte, ô França, eu acredito que o Brasil tem lei de sobra, sabe? Eu acho que as autoridades, quando elas trabalham na administração pública, nos meios de comunicação, muitas vezes se promovendo, eu acho que elas tinham que trabalhar
levando informações como nós estamos levando aqui para a sociedade. Porque enquanto a sociedade não estiver envolvida na paixão pela vida, né, na paixão pelo planeta, na paixão verdadeira pelos seus descendentes, nós não vamos chegar em lugar nenhum. E em cima dessa paixão, eu acredito que pode nascer juízo e podem nascer novos governantes mais comprometidos. Governantes tipo os que eu te falei, que tem que chegar um momento, bater na mesa e falar assim, olha, vamos trabalhar com seriedade. Vamos trabalhar com seriedade porque o nosso dever é esse e nós precisamos de construir, ou pelo menos de manter um ambiente com condições de vida na Terra. Não estou falando nem para o ser humano só não, mas para os bichos, para as plantas, como você estava dizendo aqui, da frescura desse lugar. Quando você analisa que uma árvore de 10 metros de copa, ela equivale a 4 aparelhos de ar-condicionado ligados ao mesmo tempo, a sombra e a frescura dela, você vê que tem alguma coisa errada, né? Você imagina então uma área que se perdeu mais de 3 milhões de hectares, igual nós perdemos na região do Paracatu. Agora você vai para o Cerrado, que é chamado do Pai das Águas. Por que ele é chamado do Pai das Águas? Porque ele produz a água dos principais rios do Brasil. E o Cerrado, por ele produzia essa água dos principais afluentes, principais rios do Brasil, o que acontece? Ela é uma área toda esponjosa, que foi quase toda devastada. Como ela foi quase toda devastada, conclusão, nós não temos mais o ciclo da água completo. Né? Nós não temos água infiltrando, as nascentes não têm água, né? E etc, etc, etc. E o clima está aí, a situação está aí e a solução não chega, né? E as autoridades não agem, não se comprometem, não fazem o seu papel que as pessoas às vezes acham que elas têm que fazer e entra ano, sai ano e vai ficando isso e nós estamos caminhando para uma situação mais triste ainda. É isso aí. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.